Bora avançar mais um pouquinho no livro de Êxodo? Hoje nós leremos os capítulos 18 a 21. Lembrando que eu estou lendo na versão NVI. A visita de Jetro. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, a sua mulher, para a casa do sogro, Jetro, que a recebeu com os 2 filhos. Um deles se chamava Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. O outro se chamava Eliezer, pois dissera: o Deus do meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus. Jetro mandou dizer-lhe: eu, Jetro, o seu sogro, estou indo ao seu encontro, e comigo vão a sua mulher e os seus 2 filhos. Então, Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios em favor de Israel, todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que libertou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. O conselho de Jetro. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele desde a manhã até o final da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que ele fazia pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Porque só você se senta para julgar e todo este povo o espera em pé desde a manhã até o final da tarde. Moisés lhe respondeu: faço isso porque o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu julgo entre as partes e ensino-lhes os estatutos e as leis de Deus. O sogro de Moisés respondeu: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão completamente esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as questões deles. Oriente-os quanto aos estatutos e às leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Escolha, porém, dentre todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e que odeiam o ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles atuarão como juízes do povo em todos os momentos. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples, eles mesmos julgarão. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo irá para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo o Israel e designou-os como líderes do povo, comandantes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes serviam como juízes do povo em todos os momentos. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos julgavam. Então, Moisés se despediu do seu sogro, e este voltou para a sua terra. Capítulo 19. Israel chega ao Monte Sinai.
No primeiro dia do terceiro mês após a saída dos israelitas do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto de Sinai, e Israel acampou ali, diante do monte. Logo, Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz ao Egito e como transportei vocês sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro especial entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs todas as palavras que o Senhor havia ordenado que ele falasse. O povo todo respondeu unânime: Faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. O Senhor disse a Moisés: Virei em uma densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Então, Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. O Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Estabeleça limites ao povo ao redor do monte e diga-lhe: Tenham o cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a trombeta de chifre de carneiro soar um toque longo é que eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte para encontrar-se com o povo, consagrou-o e eles lavaram as suas vestes. Então, disse ao povo: Preparem-se para o terceiro dia e até lá não se acheguem à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele no meio do fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o topo do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: Desça e alerte o povo que não rompa os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, caso contrário, o Senhor se voltará contra eles. Moisés disse ao Senhor: O povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos alertaste. Estabeleça um limite ao redor do monte e consagre-o. O Senhor respondeu: Desça e, depois, torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes do povo, não devem romper os limites para subir ao Senhor, senão o Senhor se voltará contra eles. Então, Moisés desceu até o povo e os alertou. Capítulo 20. Os 10 Mandamentos. Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para você nenhum ídolo na forma de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se prostre diante deles, nem lhes preste culto, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado dos pais até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam, mas trato com amor leal
até 1000 gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, o seu Deus, em vão, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para santificá-lo. Trabalhe 6 dias e neles faça todos os seus trabalhos, mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o seu Deus. Nesse dia não faça trabalho algum, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem os seus animais, nem os estrangeiros residentes nas suas cidades. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, mas no 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, a fim de que você tenha vida longa na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegante, todos tremeram de medo. Ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale diretamente conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. O povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés se aproximou da densa escuridão em que Deus se encontrava. A lei sobre o altar do Senhor. O Senhor disse a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Vocês mesmos viram que do céu lhes falei. Não façam de forma alguma deuses de prata nem de ouro para me representarem. Façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Se me fizerem um altar de pedras, não o façam com pedras lavradas, porque o uso de ferramentas o profanaria. Não subam por degraus ao meu altar, para que nele não seja exposta a sua nudez. Capítulo 21. Leis acerca dos escravos hebreus. São estas as ordenanças que você estabelecerá para o povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele lhe servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto sem pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá liberdade. Se, porém, chegou casado, a mulher será liberta com ele. Se o senhor dele lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor, somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar: Eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero receber liberdade, o senhor dele o levará diante dos juízes. Terá de levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar-lhe a orelha. Assim, ele será seu escravo por toda a vida. Se um homem vender a filha como escrava, ela não será liberta como os escravos homens. Se ela não agradar ao senhor que a escolheu para si como mulher, então deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros, pois isso seria deslealdade para com ela. Se o senhor dela a escolher para o seu filho, deverá tratá-la de acordo com os direitos de uma filha. Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e das relações sexuais. Se não lhe prover essas 3 coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Leis acerca da violência e dos acidentes. Quem ferir um homem e o matar terá de ser executado. Contudo, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu,
designei um lugar para onde poderá fugir. Se, porém, alguém tiver tramado matar outro deliberadamente, tire-o até mesmo do meu altar para matá-lo. Quem ferir o próprio pai ou a própria mãe terá de ser executado. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo, ou for encontrado com tal pessoa em seu poder, terá de ser executado. Quem amaldiçoar o próprio pai ou a própria mãe, terá de ser executado. Se pessoas brigarem e uma delas ferir a outra com uma pedra ou com o punho, e a outra pessoa não morrer, mas cair de cama, aquela que a feriu será absolvida se a outra se levantar e caminhar com o auxílio de uma bengala. Todavia, ela terá de indenizar a pessoa ferida pelo tempo que perdeu e responsabilizar-se por sua completa recuperação. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava com um pedaço de pau e, como resultado, o escravo morrer, será punido. Contudo, se o escravo se restabelecer em 1 ou 2 dias, não será punido, visto que é propriedade sua. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Contudo, se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava no olho e o cegar, terá de libertar o escravo como compensação pelo olho. Se quebrar um dente de um escravo ou de uma escrava, terá de libertar o escravo como compensação pelo dente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá de ser apedrejado até a morte e a carne dele não poderá ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Se, no entanto, o boi costumava chifrar e o dono, ainda que alertado, não o manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também será morto. Caso, porém, lhe peçam um pagamento de redenção, poderá resgatar a sua vida pagando tudo o que for exigido. Essa sentença também se aplica no caso de um boi chifrar um menino ou uma menina. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do animal terá de pagar 30 siclos de prata ao dono do escravo e o boi será apedrejado. Se alguém abrir ou cavar uma cisterna, não tendo o cuidado de tampá-la, e um boi ou um jumento cair nela, o dono da cisterna terá de pagar o prejuízo, indenizando o dono do animal e ficará com o animal morto. Se o boi de alguém ferir o boi de outra pessoa e o matar, venderão o boi vivo e dividirão em partes iguais tanto o valor do boi vivo como o animal morto. Contudo, se o boi costumava chifrar e o dono não o manteve preso, este terá de fazer plena restituição, boi por boi, mas ficará com o que morreu. E assim nós encerramos então mais um áudio do nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Nós voltamos no próximo áudio e eu espero você aqui comigo, hein? Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!